Vamos, a gente está no Zayin Amud Aleph, lá embaixo, 3 linhas de baixo para cima. Fala a Gemara o seguinte: a Gemara, ela falou que para cima é o seguinte, uma breve introdução. Ela trouxe uma braita que fala que quem tem os animais que têm relação de dia nascem de dia, de noite nascem de noite. Aqueles que têm tanto de dia quanto de noite nascem tanto de dia quanto de noite. Desculpa. E a braita se explica. Ela fala o seguinte: qual animal que tem relação só de dia? A galinha. Então o ovo nasce só de dia. Qual animal que tem relação só de noite? Ele traz o nome do animal, não me recordo agora, que nasce só de noite. E qual animal que tem relação de dia e de noite, tanto de dia quanto de noite? É o homem. Por isso pode nascer tanto de dia quanto de noite. E aí, dessa braita, a Gemara ela fala o seguinte: se tem... dessa braita a Gemara fala o seguinte: olha, se a pessoa foi lá no Yom Tov, vamos supor que começou o Yom Tov agora de noite, e ela foi lá antes de Alot HaShachar, antes de amanhecer, e achou um ovo no galinheiro, é permitido. Por quê? Porque ainda não amanheceu Yom Tov. E se você achou um ovo no galinheiro quando nasceu, de dia, se hoje não teve dia, foi ontem que nasceu. Mesmo que ontem você tenha procurado, quer dizer que você não procurou direito. E a Gemara fala: como assim? Pode ser que nasceu porque a terra está quente, esquentou lá a galinha e nasce o ovo. E a Gemara agora vai responder que não, que nesse caso que a gente está falando que você pode comer o ovo quando você achou na noite de Yom Tov, que com certeza não nasceu de dia, é o caso que tem algum galo ali por perto. Se tem galo por perto, a galinha não bota o ovo, não fica se esquentando na terra para botar o ovo. Porque ela sabe que ela tem galo, ela não precisa fazer isso. Então fala a Gemara. E a Gemara então vai perguntar qual é a distância que o galo tem que estar. E vão trazer as opiniões para qual a distância que o galo tem que estar, máxima, para a gente falar, para a gente ter isso aqui como regra. Que o ovo que está ali nasceu de manhã. E se você achou na noite de Yom Tov, com certeza pode comer porque nasceu na manhã anterior. Isso é só quando tem o galo. Mesmo quando não tem o galo, mesmo quando não tem o galo, essa regra não vale. Porque pode ser que ela se esquentou com a terra lá de noite também, que ainda estava quente, e nasceu de noite. Vamos lá. E a gente está então Iach. Agora fala o seguinte: Iach, se for assim, que existe ovo que nasce de noite, Rav Mari nami eimumera de Safna. Rav Mari também direito de falar do quê? No caso que nasceu da terra que está quente. E aí por que você fala que você pode comer? Como é que é? Rav Mari ele permite você comer se você achou um ovo antes de ela do Shachar de Yom Tov. Fala agora, Bedeika Zachar. É o caso que tem um Zachar, tem um galo ali por perto. Fala agora, Be'ada Bedeika Zachar, na mesma beira da Safna. Mesmo quando tem Zachar, qual é o problema? Fala que ela às vezes sai o ovo do galo, às vezes da terra, que esquenta. Maravilha, mirei. Isso aqui é sabido, a gente aprendeu. Kolei Kadeika Zachar, Lo Safna Meara. Todo o tempo que ela sabe que tem um galo ali, ela não vai ficar se esquentando para nascer o ovo, porque se esquentou com a terra. Calma, até quanto tem com o macho, qual distância? Amarav Gamda, desculpa, me espederav. Koleicha, viramos de chamar Kaleb Amama. Todo o tempo que ela ouve o grito do galo, o canto do galo de manhã, que é mais difícil de ouvir de noite, enquanto ela ainda ouve, ela não se esquenta lá com a terra. Avad Rav Mari Uvda Atitim Bater. Rav Mari ele viu na prática 60 casas.
Veio Kanahara, lo abra. Se tiver um rio no meio, eles não passam. Veio Mabarabra. Se tiver uma ponte ligando esse rio, eles sim passam. Veio Kametsara. Se eles tiverem aquela corda que eles passavam às vezes o rio com corda com a ponte, lo abra, eles não passam. Rava Uvda, aconteceu uma vez, veio Avra Metsara, que eles passaram também a corda. Bemaio Kimta fala com Marabe, Desaf na Meara. Bemaio Kimta para Rabi Yossi Bar Shaul. Desaf na Meara, quando nasceu quando esquentou a terra. Mai Iria, o que aconteceu naquele caso? Badak, Kilo Badak Nami. Kilo Badak, Emamet Molo, Avei. Isso aqui é quando ele viu, no galinheiro se tinha o ovo um dia antes, ou mesmo quando ele não viu, vamos falar que é do dia anterior, Yach Badak Nameim Yatztaruba Vechazra e que de Rabi Yochanan Loshriach, fala Gemara. Mesmo quando ele no dia, aqui está falando sobre quando ele Badak, esse abdicar aqui, essa procura que ele fez, foi no dia anterior, antes de Yom Tov. Vamos falar com Mará, tá bom. Mesmo se ele procurou no galinheiro um ovo, antes de Yom Tov. Vamos falar, primeira resposta da Mará, ele procurou, mas não procurou direito. Por isso que ele achou no dia seguinte, antes de amanhecer, e o ovo é de ontem. A segunda resposta da Mará, vamos falar agora a Biocha. Pode ser que o ovo saiu a maior parte, depois entrou de novo. Fala, Mará, isso não é comum. E a Mará Yossi ben Shaul, a Mará falou Rabi Yossi ben Shaul, falou Rav, Hai Tuma Shchika Sakanta Legluya. Aqueles alhos que ficam descobertos e são perigosos porque Alorashi Anachash Shotem Imenu e Motzau Maguleu Matil Vo Eres. Tem perigo da cobra colocar algum veneno. Então, já que você estava falando o que falou Rabi Yossi bar Shaul, ele falou mais uma coisa que falou Rabi Yossi bar Shaul. Beit Shammai Omrim Seor Bekezait. A gente viu uma discussão na nossa Mishnah entre Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai fala Seor Kezait, Chametz, Kakotevet. Kakotevet é um pouco mais que Zait, é uma tâmara, volume. Beit Hillel fala Seor e Chametz, Kezait. A discussão deles é sobre o quê? É sobre Balereu Balamatzê. É sobre a quantidade, o volume que você pode ver de Seor. Seor é fermento. Seor é o que fermenta. Seor é o que pode fermentar outra comida. E Chametz é Chametz. É o que foi fermentado. Então, Seor, a gente fala o seguinte, a discussão deles é sobre Balereu Balamatzê. Qual o volume que você pode ver disso que você tem que queimar se você viu? Então, Seor, para Beit Shammai, é Kezait, Chametz, Kakotevet. Para Beit Hillel, tanto Chametz quanto Kezait, tanto Chametz quanto Seor, achou Kezait, tem que queimar. A gente vai trazer qual é a fonte para Beit Shammai e qual é a fonte para Beit Hillel. Beit Shammai vai falar, está escrito no Passuk, Lo erelecha Chametz, Lo erelecha Seor. Você não pode ver Chametz, não pode ver Seor. Por que escreveu Lo erelecha Chametz, Lo erelecha Seor? Duas vezes. Quer dizer que você tem dois volumes, um para cada um. Um é Kezait, outro é Kakotevet. E Beit Hillel fala, não. Ele poderia, se ele escrevesse só Chametz, você ia falar o quê? Que é só Chametz? Talvez não Seor, se falasse só Seor, você ia falar, por que só Chametz não Seor? Porque Chametz dá para comer, Seor não dá para comer. Se ele falasse só Seor e não Chametz, você ia falar, não, Seor, porque Seor ele fermenta outras coisas, Chametz não. E você nem aprender que Balereu Balamatzê, você tem tanto Seor quanto Chametz. Você precisa escrever os dois, e não para falar que é diferente, ele fala que os dois são Kezait. Vamos ver dentro. Maitamaio. Qual o motivo deles dois? Beit Shammai, ele fala o seguinte. Fala Gemara.
A Torá poderia falar Hametz e não falar Seor. Ve'anamina ma Hametz, shen Hametz okasha bekezait, Seor shen Hametz okasha lo kol sheken. E a gente aprenderia num Kal Vachomer. Hametz, que não fermenta outras coisas, se não pode ver, não pode ter kezait, muito mais o Seor. Seor de Chatav Rachman Alama ali. Para que escreveu Seor também no Pasuk? Lomar lechas shuro shel ze, lo que shuro shel ze. O volume de um não é igual ao volume do outro. O Beit Hillel, como é que o Beit Hillel se explica? Tzrich, preciso escrever os dois, porque de Chatav Rachman Seor avamina mishum de chamut shokasher. Aval chametz en chamut shokasher imalo. Se escrever só Seor, você vai lá, não Seor. Sabe por que Seor você não pode ver? Tem que queimar se tiver kezai? Porque Seor ele fermenta outras coisas, chametz talvez não. Tzrich, não precisa escrever tanto Seor quanto chametz. Vem Chatav Rachman Hametz, escrevesse só chametz e não Seor mishum de reu lachilá. Aval Seor não lachilá imalo. Tzrich, talvez está escrevendo chametz, porque chametz dá para comer. Seor, que é o que fermenta, não dá para comer, talvez não. Então precisa escrever os dois. Beit Shammai de Leilei de Rabizeira. E Beit Shammai não tem aquilo que falou Rabizeira, demar Rabizeira patach, Katuva, ele falou, começou o Pasuk, Beseor, Vesiem bei chametz. Ele começou o Pasuk com Seor e acabou com chametz. Lomar echaz, Zeu Seor, Zeu chametz, Linan echilá. Kuli alma, Zeu Seor, Zeu chametz. Tanto o Seor quanto o chametz é a mesma coisa. Linan echilá, Kuli alma, Lobligei. Para comer, ninguém discute. Ninguém discute o quê? Que mesmo Beit Shammai falam que Seor e chametz é kezait. A discussão deles aqui não é o que pode comer. A discussão deles é o que pliguei, lenyan biur. É o que tem que queimar. Qual é o volume que se você achou no meio de Pesach, você tem que queimar de oraita. Beit Shammai sabe ela finan biur miachilá. Beit Shammai fala que você não pode aprender biur de comida. O Beit Hillel sabe ela finan biur miachilá. O Beit Hillel fala a gente sim aprende o mesmo volume para comer, o mesmo volume para queimar. E tu da minha maravilha sobre a Hanina, mas coloca ele na biura, ela deveria fazer bekezait. E assim também falou Rabi sobre a Hanina. A discussão deles é sobre biur. Lá todos concordam que para comer, todos concordam que os dois é kezait. Tá na minha arte, um brete que falou assim, falou elecha seor, falou elecha chametz. Zé uma clock, que Beit Shammai Beit Hillel. Que Beit Shammai menino seor bekezait, chametz bekakot Beit Hillel, homem bekezait. A discussão deles em cima desse pasuk, que Beit Hillel, Beit Shammai fala que é diferente quando está escrito os dois, um é kezait, outro é kakotevet, e Beit Hillel fala que os dois são kezait. A shochet chayav ayof beyom tov, a gente viu na Mishnah, a pessoa que faz shchita de chaya yof e yom tov, tem uma discussão Beit Shammai e Beit Hillel, que Beit Shammai fala, pode fazer a shchita a princípio, lechatchila, e cava a terra, para você poder ter uma terra, porque o sangue do off, quando você faz a shchita dele, ele tem que cair na terra e você jogar a terra em cima. Kisui Adam, quando se fala sobre Kisui Adam, a mitzvah de Kisui Adam, de cobrir o sangue do off com terra, tem que ter terra embaixo, terra em cima. Então, Beit Shammai falam, pode fazer a shchita, cava um pouquinho de terra, joga ali, joga a terra em cima. E aí vai ter discussão entre Rabi e Rav Yosef, se você cava antes de fazer shchita, cava depois de fazer shchita. Beit Hillel ele fala lechatchila a princípio, não fazer a shchita se você não tem terra separada. Você já fez a shchita, aí você pode cavar para cobrir. Vamos ver dentro. A shochet chayav, isso foi o que a gente viu na Mishnah. Vamos ver o que eu vou falar aqui na Gemara. A shochet chayav perguntou vechule. A shochet diavad, parece que a shochet é o quê? É que já foi. A shochet é aquele que fez. Diavad e lechatchila não. Se já foi, sim. Lechatchila não. Mas fala, como assim se já foi? Como assim se já foi? A gente vê no final da Gemara, no final da Mishnah, o Beit Hillel fala não fazer. Se foi, já foi. Então parece que a discussão deles é do lechatchila, de Avad, todo mundo concorda. Miklad está na cama da Varishchot. Na cama que a Beit Shammai fala assim para fazer. Halokash, Eloishchot, Lechasse, Kamar. Ele está falando, não, você não deve fazer a princípio, se você não tem terra separada, não faz a shchita e cobrir. E no final que a gente fala, eles concordam que se você já fez, a shchita você tem que cobrir, parece que eles concordam que se já foi. Então no começo não é de avad. A Rabba fala o seguinte, o começo da Mishnah, a discussão é, veio um shochet e perguntou para você, eu quero fazer a shchita dessa galinha aqui, mas eu não tenho terra separada.
Posso fazer ou não posso? Ele está perguntando. Aqui você tem que responder o quê? Ele não fez ainda. Beit Shammai fala, Beit Shammai faz a shchita, cava e cobre o sangue. Não pode fazer a shchita, a não ser que você tenha a terra separada um dia antes. Você falou que é o seguinte, assim está falando nosso Mishnah, o Shochet que veio perguntar como é que você fala Beit Shammai Omer lo lech hafor shchot vechaseh. Rav Yosef já falou o contrário. Rabba falou, faz a shchita, cava e cobre. Aqui ele falou, cava, faz a shchita e cobre. Bedri lomrim, lo yishchot lem kanei lo afar mochan, biodom só pode fazer shchita e fazer a terra preparada. Malé, Abba, ele Rav Yosef, Rabba, Amar, Rabba, Rabzeira. Talvez você, Rabba, eles estão discutindo do que falou Rabzeira, Amar, Rav. O que falou Rav dele, nome de Rav, gritou, assim vai ser a nossa discussão. Demara era Marav, falou Rav dele, falou Rav, a Shochet Zarich Sheita na Faramata, ele vai falar mala. Falou Rav dele, falou Rav, que a pessoa vai tem que botar a terra embaixo e em cima. Shneimar veja vaca da uma vecação Beafar, que você jogou o sangue e cobriu ele Beafar. Afar lo Neymar, ela Beafar. Não está escrito Afar, está escrito Beafar. Melamed jogou Zarich Sheita na Faramata, vai falar mala, você vai ter que botar a terra embaixo, terra em cima. Demar itle de Rav veraba itle de Rav. Talvez você está falando isso porque você tem que cavar antes, porque você tem que falar Rav que tem que botar terra embaixo, terra em cima. E Rabba que falou que tem que cavar depois, talvez é porque o quê? Não tem que botar terra embaixo, terra em cima, botar terra em cima. Amalei bendei Rabba itle de Rav. Não, ele falou que não, tanto eu contra Rabba a gente tem que falar Rav. Veja bem, fraguinda, no que a gente está discutindo, Rabba savari e kafar lemata in e lo. Se você já tem a terra embaixo, você pode fazer, senão não, porque porque ele suspeita que talvez ele vai fazer vai cavar. Se você cavar antes de fazer a shchita, talvez ele vai cavar e depois ele vai desistir de fazer a shchita. E eu falar a Yosef, não suspeito. Eu falo que se ele já cavou, ele vai fazer a shchita. O ledidi, a adifa de ilosharet lei atle amnu mesimchat yom tov. Porque se você não deixar ele fazer isso, o quê? Pode ser que você vai impedir ele de Simchat Yom Tov. Por que você não deixar ele cavar antes? Então ele já pode fazer a shchita se ele já tiver uma terra para baixo, porque ele só pode fazer, pode pegar, cavar a terra para quê? Para de cima, porque ele já fez a shchita. E se você falar para ele que você pode fazer a shchita se você tiver uma terra para baixo, algum lugar que você vai ter terra para deixar embaixo, talvez você vai impedir ele de Simchat Yom Tov. Quer fazer a shchita e comer o frango lá, por exemplo, fresquinho. O modim sheim shichet shechpor badek vechasem. Tanto o Beit Shammai quanto o Beit Hillel eles concordam que se já fez a shchita, cava e cobre com a terra, isso a gente viu na Mishnah, Bediavad. Amar Abizrik Amar Aviuda veu sheish lo deker nautz mibiod yom ve'akav v'tkrisha. Isso aqui é o quê? É só se ele já tem. Peraí, desculpa. Aqui, vida para reclamar, eu שיש לו כאלה נעוץ על המדתם הדמתניתים, לאו משום דעת יעשה דבקסם ואפל. ודאי חדר לא תעשה כל מלאכה, אלא משום דקבר חפור ועומד, הקו ותקשה, שעדיין רגע ומודיע כמקים מהם, ודאי רבים לכיסוי. Ele fala o seguinte, isso aqui é o caso que você já tem um pedaço de terra na sua mão, mas mesmo assim a terra ela não está esfarelada. Então ele fala o seguinte, você tem um pedaço de terra, mesmo assim você passa o problema de moer a terra. Isso aqui é o quê? É no caso da terra que está úmida. Você fez um buraco nela. E o buraco que você fez não é pelo buraco, você fez o buraco pela terra. Que a pessoa que fez um buraco no Shabbat, mas ela precisa do que? Ela não precisa do buraco,
Ela precisa da terra do buraco, ele está paturo por ter feito o buraco. Mas nesse caso também você precisa da terra, então está paturo por ter feito o buraco. Efer Kirah Muhanu, no final da Mishnah que a gente fala, e se ele já fez, ele lembra disso? Se ele já fez a Shkita, fala lá na Mishnah, no final da Mishnah, se ele já fez a Shkita, ele pega e cobre, porque Efer Kirah Muhanu. O que é Efer Kirah Muhanu? Efer é a cinza. A cinza da Kirah. Kirah é o tipo que tinha de fogão da época. Então, aquela cinza quer dizer, a cinza da madeira que você queimou, ela é uma cinza que está pronta. Você já está pensando em usar ela. Para quê? Vamos ver dentro da Gemara. Efer Kirah Mandekar Shmei. Para que serve a Efer Kirah? Por que ela está sempre pronta? Amarav, Amarav, Efer Kirah Muhanu. Isso que a gente fala que essa cinza está pronta. Amarav, Amarav. Foravidav, Roshanu, ela achou o saco Merevim Tov. Só no caso que foi queimada, Erevim Tov na véspera de Yom Tov, porque ela já entrou no Yom Tov, pronta para você usar. Para quê? Por exemplo, para você tampar outras coisas. Avalu saco Yom Tov Assur. Mas se ela foi queimada no Yom Tov, você preparou quando? Ela era lenha antes de entrar no Yom Tov, e agora ela virou cinza no Yom Tov, carvão no Yom Tov, carvão no cinza mesmo. Mas se ela ainda está quente, a ponto de fritar um ovo, cozinhar um ovo, então você pode pegar, mesmo se queimou no Yom Tov. Por quê? Porque já que você pode pegar para cozinhar um ovo, você pode pegar também para cobrir o sangue. Tá, na minha sempre também fala para que chamou, quando falaram que esse cinza já está pronta, só quando foi queimada na véspera de Yom Tov. Agora o saco Yom Tov, mas se foi queimado no Yom Tov, ela é proibida de mas se você pode queimar, fazer um ovo nele, você pode pegar, porque uma vez você pode pegar para fazer um ovo, você pode pegar também para fazer outras coisas. Se você separou um pouco de terra para o seu chaser, para o seu guiná, desculpa, para o seu pátio, ou para sua, você botou no potinho, então você pode usar. Mudar lechassot, você pode tampar, cobrir o sangue com ele. A maravilha falou, a vida, martissa da malekupato afar, você bacol sorocó. A vida fala, a pessoa pode pegar uma terra, enche um pote de terra e faz o que você precisar no Yom Tov. Se você precisar para cobrir o sangue, cobre o sangue. Se você precisar para cobrir fezes, isso que ele vai trazer também depois o exemplo, usa para cobrir, etc. Das Marzutra, Mishmeira Marzutra, Braba, falou Marzutra em nome de Marzutra grande. Só se você colocou no canto, quer dizer, se você colocou num pote, colocou num canto, falou, eu vou usar isso que eu precisar, pensando em tudo. Mas se não colocou, não. Meitivei, pergunta a Gemara o seguinte: koi. O que é um koi? A gente que lê isso aqui como kvi, a gente que lê isso aqui como koi. Koi é um animal taó que eles têm dúvida se ele é chayá ou beimá, chayá ou off. Então, se ele fosse off, ele teria que, se é chayá ou se é beimá. A mitzvah de você cobrir o sangue é uma mitzvah de você colocar a terra em cima do sangue do animal que você fez escritar. É sobre chayá ou off. Agora, se a gente tem dúvida se o coi é chayá ou beimá, se ele for beimá, você precisa cobrir o sangue dele? Não. Se ele for chayá, precisa cobrir o sangue dele. O que você vai fazer no Yom Tov? O que você vai fazer no Yom Tov? Será que no Yom Tov a gente pode cobrir o sangue dele ou não? Pode pegar a terra para cobrir o sangue dele ou não? Porque ele é safek se é off. A Gemara vai falar o seguinte: a Gemara vai trazer uma Mishnah em Bikurim que vai falar para a gente não fazer shkita e nem cobrir o sangue do coi do Yom Tov, porque talvez ele é beimá. E você está usando está carregando essa terra, e usando essa terra, e cavando, etc., sem necessidade. Espera aí, mas o que a Ravida acabou de falar? O que a Ravida acabou de falar? Se você separar uma terra num potinho, você pode usar para o que você quiser, para o que você precisar. Então, como é que se fala que você vai usar sem necessidade? Então, a Gemara vai ter algumas respostas. A primeira Gemara vai falar o que é o caso que não tinha terra. A Gemara vai empurrar essa, porque na linguagem da Mishnah, você vê que é um caso que tinha terra. Depois a Gemara vai falar
nosso rachaz, nossa suspeita é que ele vai moer a terra. A Gemara vai empurrar, não vai gostar dessa resposta também. Por quê? Porque a suspeita de moer a terra, ele também existe num caso que é um off que considera que você tem que fazer o que o Adam. Então não é só por causa disso falaram para o coi você não fazer escritar. Porque senão falaram para você não fazer escritar em quê? Em nada, porque você tem essa suspeita não existe. Rava ele vai falar que é o caso de uma pessoa que pegou terra, mas ele só, o caso que ele estava pensando em usar terra, enquanto que era vadai, se ele fizesse escritar num frango, ou se ele de outras coisas, ele estava pensando em tudo que é vadai, não o que é safek. Por isso que o coi, que é safek beimá, safek chayá, ele não pode usar. Irame berei de Raviv, ele vai falar que a gente suspeita que as pessoas errem quando ele vai ver você fazendo a escrita no coi, no Yom Tov, e cobrindo o sangue do coi, o que ele vai pensar? Ele vai pensar agora que o coi é chayá, não é mais beimá. E aí? Ou ele vai pensar que isso aqui é off. Off ele não vai pensar, lógico que não parece. Mas vai pensar que é chayá e não é beimá. E aí? Qual o problema de pensar que é chayá não é beimá? Existe a proibição de comer sebo. Proibição de comer sebo é beimá, não chayá. Então ele vai falar, já que ele está tampando o sangue do coi no Yom Tov, dá para ver daqui que é chayá. Se é chayá, posso comer o sebo dele. Mas se ele é safek chayá, safek beimá, você nem pode comer o sebo. E tem que tampar o sangue por safek os dois. Mas se você fizer isso no Yom Tov, o que vão pensar? Já que ele está cobrindo sangue no Yom Tov, é porque chayá não é beimá. Então por causa disso ele fala para não cobrir o sangue e não fazer a escrita nele no Yom Tov. Essa é a explicação de Rami bar Brei de Ravieva. A Braita vai falar em nome de Ravzeiras, é a última explicação, que não deixaram você ter tirchá, você ter uma tirchá trabalho sem necessidade, quando não está claro que é mitzvah. Liberaram você fazer escritar, você fazer aquilo porque você precisa para mitzvah, mas se não está claro que é mitzvah, é safek, não deixaram você fazer esse trabalho e assim a gente chega no próximo amud. Vamos ler rapidinho que a gente consegue. Efrekira Mochano, não, desculpa, está em Meitve. Koi en shochatin oto b'yom tov. Koi você não vai escritar no Yom Tov. Veim shcható en mechassim edamot. Se você fez escritar, não cobre o sangue dele. Fala com Mará, veita lechasse de Raviuda, que de Raviuda. Por que a gente não fala como Raviuda, que falou o quê? Separou a terra, usa para que você quiser. Não, para você, por que você não fala para você usar a cinza da cinza lá da lenha, ou então na terra, ela deleite-lei. Talvez é o caso que não tem. A Hanami deleite-lei. Fala como Iachi, Maíria Safek, Afilo Vadai, Namiló. Está falando, por que a Mishnah lá atrás o coi que é Safek? Mesmo trouxesse um Vadai, fala o quê? No caso que não tem. Fala, não, Lomibai, Kamar. A Mishnah quis trazer lá o caso do coi em Bikurim para quê? Lomibai, Kamar. Nem o coi. Por quê? Lomibai, Vadai, Delor Lishchot, Aval Safek, Imam Mishum Suchat, Delor Lishchot, Velor Lechasse, Kamar, falando que não precisa, que nem o que é Safek. A Gemara fala que a Mishnah lá está tratando no caso Lomibai, Kamar. Qual é o Lomibai? Você não precisa falar o que é Vadai que tem que fazer. O que você não pode fazer a escrita, nem o que é safek você tem que fazer a escritura, você não pode fazer a escrita. Porque você poderia falar que você quer safek, talvez você pode fazer a escrita e não cobrir, para agora não, nem o que é safek você não pode fazer. Mas isso está escrito no final lá da Mishnah, que se você fez a escrita, não, se você já fez a escrita, não cobre. Miklal, no caso, então, parece que o começo da Mishnah é quando você tem a terra. Porque no final da Mishnah lá está falando o quê? E se você já fez a escrita, não cobre. Não cobre por quê? Porque você tem a terra. Então não pode ser no caso que você não tem a terra. Ela maraba, então Rabi vai trazer a segunda explicação, que é o que? O problema de kitush, de moer, e vão do resto também. Efrikra muchan, u muchan levadai. Vem muchan lesafek. Efrikra ele está pronto para o vadai, mas não está pronto para o safek. Ele está pronto para o que é vadai mitzvah, e não para o que é safek mitzvah. Lesafek maitamalo. Por que não está pronto para o safek? De kaavid guma, porque você está fazendo um buraco. Vadai não é kaavid guma. Para o vadai também você está fazendo um buraco. Qual o problema? Ela quer dizer Rabiaba, como eu falou Rabiaba, que não tem problema de fazer buraco. Porque você não está precisando do buraco, você está precisando da terra. A Hanami quer dizer Rabiaba, que também como Rabiaba. Ela safek maitamadilma avid krishá, porque talvez você vai moer.
Fala Gemara, Vadai Nami Nigzor Mishum Kedishá. Por que você não faz a Gzerá de Kedishá também? Por que é Vadai? Também por que é Vadai Mitzvah? Fala Gemara, Vadai que Ka'avid Kedishá Ati Aseh. Vadai Kedlot Aseh. Não, Vadai quando você faz a Kedishá, você vem um Aseh, a Mitzvah Aseh de cobrir o sangue, e do Reu Lot Aseh de não moer. Fala Gemara, que quando Milá Betzarat, como por exemplo, a Mirá, quando você tem Tzarat no prepúcio. Vem um Aseh, vem uma Mitzvah Aseh, de você cortar o prepúcio, e dorre e empurra o lota de não poder cortar tzarat. E na missa de nível de tzitzit, assim também no caso de tzitzit. Você está com rebarba. De beidna de kameaker lav kamukim laase. Achbede e beidna de kameaker lav lomukim laase. Fala que uma é diferente, porque lá na hora que você cortou a milá, você cortou o outro problema. É junto. Aqui é separado. Você tem a shkita, depois você tem o Kisui Adam. Desculpa, não é o que você tem o buraco, você tem o cavar, depois você tem o Kisui Adam. Quando você cava, você não está fazendo nada. Depois você usa essa terra que você cavou antes para fazer o Kisui Adam. Não é igual o Brit Milá que você fez quando estava com Tzarat e prepúcio. Por quê? O Brit Milá, você na hora que cortou, você fez os dois. Você fez tanto a Brit Milá quanto tirou o Tzarat. No nosso caso é diferente. Na hora que você cavou, você não fez nada. Então fala Gomara. Só Alokasha de Lav lo mukmase. Halokasha de Behade de Katish Kamechase. Fala, o que? Na hora que você quando você está moendo, você está fazendo o Kisui. Fala, mas no final das contas, essa lógica não vale. Porque você está falando Asé que vai do Lot Asé, por quê? Porque Yom Tov ele não é só Lot Asé. Yom Tov é Asé e Lot Asé. E você não pode vir um Asé que doche Asé e Lot Asé junto. Estão comigo? Estão entendendo a lógica? Você tem uma mitzvah Asé de cobrir o sangue da Shkita. Certo? Essa é uma mitzvah Asé. Você tem uma mitzvah Lot Asé de não moer a terra. Se você fala, na hora que você está cobrindo o sangue, você vai pegar aquele pedaço de terra e esfarelar, ela vai moer. Então você está morrendo. Na hora que você está fazendo o Asé, você está fazendo o Lot Asé, na hora que você está fazendo o Asé. Vem o Asé de cobrir o sangue e dorreu o Lot Asé. Mas fala, Gomara, Yom Tov, se você colocar no bolo Yom Tov, não é só Lot Asé, tem um Asé também junto. E o Asé não dorre, essa é regra. Asé dorre Lot Asé. Mas Asé não dorre Lot Asé junto com Asé. Dessa força. E se Yom Tov é Lot Asé e Asé junto, o Asé, a mitzvah Asé, a mitzvah positiva de cobrir o sangue, não dorre Lot Asé e Asé junto. Sof Yom Tov, Asé ve Lot Asé. Asé dorre Lot Asé ve Asé. Então por isso não receberam a resposta de Rava. E o que vamos falar agora? Vamos falar Rava. Qual é Rava? A pessoa que já tinha aquela terra antes, ele só separou porque é Vadai para ele. Amarava, era Amarava. Efer Kirá da Atole Vadai. Vem da Atole Safê. Efer Kirá é, você só pensa nele porque é Vadai, não porque é Safê. Você só separa ele porque Vadai é Mitzvah, e não porque é Safê Mitzvah. E o Koi, que ele é Safek Hayah, Safek Beimah, é Safek Mitzvah. Vem da Atole Safê. Veaz Rava também, e Rava vai de acordo com o motivo dele, Amarava, Echnis Safá Lechassot Botsuá, Modá Lechassot Bodam, Tzipor, Dam Tzipor Azul Lechassot Botsuá. Que Rava falou o seguinte, se você separou uma terra para cobrir fezes, você pode usar essa terra para quê? Para cobrir o sangue do animalzinho que você matou. Por quê? Porque o sangue do animal também é Vadai, também é Mitzvah. Agora, se separou a terra para cobrir o sangue do animal, você não pode usar isso para cobrir fezes, não o contrário. Por quê? Porque fezes talvez você vai precisar, talvez não. O sangue do animal é claro que você vai precisar. Safé cobrir as fezes não é Mitzvah. É pelo Safek Vadai aqui a lógica dele. A fezes talvez você vai precisar fazer, talvez não. Então se separou por que é Safek, você pode usar porque é Vadai. Se separou porque é Vadai, não pode usar porque é Safek. Então nesse caso do Koi, ele fala que você não pode usar porque é Safek. Nehar Balai Amrei, Nehar Balai falou, afilo Ichnissa Falei Chassot Bodam Tzipor Modalei Chassot Botsuá. Nehar Balai não concorda, ele fala, mesmo que você separou para o Vadai, porque você pode fazer também para o Botsuá. Amrei Bimarav, falaram em Marav, Pligui Barabi Yosef Barachama Barabzeira, que a discussão de Rabi Yosef Barachama Barabzeira. Ve Amrei Larava, Verei de Rabi Yosef Barachama, e falam que Rava, filho de Rabi Yosef Barachama Barabzeira. Hadamar Koi Arei o Ketsuá, Hadamar Koi no Ketsuá. Um fala que Koi é como Tsuá, que é Safek,
Eu te falo que Koi não é como Tsuá. E aí você não poderia falar nem como Nehar, nem como Tsuá ele não é. E você, mesmo se falar como Nehar, você não pode usar a terra que você separou pro Dam Tzipor pro Koi. Se está em Derava ou Deamar Koi, o Arei Tsuá, vamos falar que Rava foi aquele que falou que Koi é como Tsuá, porque o que ele falou? Que o Koi é como Safek. E se você separou a terra pro Vadai, você não pode dar pro Safek. Deamar Rava Echnissa Valech Hazot Bod Tsuá, Mutalech Hazot Bod Tzipor, Dam Tzipor Asulech Hazot Tsuá, Tzitaen. Porque o que o Rava falou, se você separou a terra para dar um tzipor, você pode dar para o Tsuá, se for para o Tsuá, não pode dar para o tzipor, se for para o Vadai, não pode dar para o Safek, Safek não pode dar para o Vadai. Então o Rava é aquele que compara o Koi com o Tsuá, em que aspecto? Que o Koi é Safek Mitzvah, e o Tsuá é Safek que vai precisar. Por isso, se você tem a terra separada antes, você não pode fazer a escrita no Koi, como falamos lá no Mishnah Bikurim, porque você, se você mesmo você fez a escrita, você não pode cobrir o sangue dele, porque o sangue da terra que separou antes não é para o Safek, é para o Vadai. Amanhã a gente vê as duas respostas. Hazak Baruch.